Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou o professor de Geografia de vocês. Estamos aqui hoje para mais um projeto especial feito com super carinho pela equipe, inovando o conhecimento. O objetivo desse projeto é montar aulas onde você perceba os conteúdos que vão entrar no próximo ensino médio que vocês vão fazer ano que vem e nos próximos anos, né? Então, os professores estão aqui para trabalhar com vocês conteúdos e temas que vão ser úteis à sua entrada no ensino médio, além de articular, claro, que você já tem de conhecimento prévio aí nas séries anteriores, beleza? Antes de tudo, né, se inscreva no canal, curta, receba as notificações e vamos começar essa nossa caminhada na geografia, beleza? O objetivo da aula de hoje é qual, pessoal? Primeiro, apresentar os temas que esperam por vocês ao longo do seu ensino médio no SMCE, no Centro do Santa Mônica Centro Educacional. Ou seja, como nós vamos fazer isso? Como serão os nossos passos aí para alcançar esse objetivo? Primeiro, vamos construir uma definição sobre o que é a geografia, tá? Depois, vamos articular os conhecimentos adquiridos até então para resolver esse mistério. Tá? 3. Vamos entender como a geografia é uma ciência que dialoga com o seu cotidiano diretamente. E 4. Vamos entender os temas e os conteúdos que esperam por vocês ao longo aí desse ensino médio. Beleza, pessoal? Então, vamos partir do princípio de entender o que é essa geografia, para depois entender o que essa geografia trata. A partir do momento que nós entendemos o que é a geografia, nós entendemos um pouco melhor sobre o que a geografia aborda, sobre o que você vai estudar no futuro. Então, esse processo inicial de construção do conhecimento, ele é muito interessante para a gente entender um pouco melhor o que nos espera e o que nós veremos ao longo da nossa caminhada nos próximos anos. Beleza? Então, vamos partir bem do início mesmo, né? Essa etimologia, ou esse estudo da palavra, né? Quando nós entendemos que geo é terra e grafia é descrição, a associação direta aí é que é uma descrição, somado à terra, vai dar igual a geografia. Ou seja, a geografia no seu início, né, na sua ideia inicial, seria como se fosse uma grande descrição da Terra, das paisagens e tudo mais. Então, dentro dessa perspectiva, isso já dá um entendimento inicial do que a geografia estuda. Contudo, pessoal, essa ideia é uma primeira aproximação que geralmente você tem no 6º ano, para deixar mais simples e você começar a entender um pensamento mais complexo, que vai ser agora ainda mais latente, né? Você vai ter uma dimensão muito maior disso no ensino médio. Então, vamos fazer essa busca juntos? Vamos lá. Então, para uma primeira aproximação, tá? A geografia é a ciência que estuda os impactos ambientais que são resultados da relação estabelecida entre a sociedade e a natureza. Acho que a primeira percepção que você tem com essa frase é como assim? Vamos lá para o seu livro 4 do 9º ano, na página 16, tem uma perspectiva muito legal de entender como que essa geografia atua dentro dessa relação entre sociedade e natureza. Olha essa imagem sobre a densidade demográfica em 2012 da Europa, né? Você percebe que os pontos vermelhos se relacionam com a distribuição da população, ou seja, são pontos de mais de 500 mil habitantes, né? E esses círculos, desde o menor ao maior, aí são os aglomerados urbanos, né? Que passam de 3, 4, 5 milhões, né, de habitantes e vai até 15 milhões. Ou seja, os espaços que possuem maiores habitantes nessa Europa, geralmente são espaços onde você tem um clima ideal para que isso ocorra. Lá, se você perceber, no norte da Europa, depois de São Petersburgo, aqui em cima, você tem um grande vazio demográfico. Isso se relaciona com a própria dimensão climática do lugar, que geralmente deixam esses lugares mais frios, mais hostis à existência da vida. Beleza, pessoal? Então, articulando conhecimentos de outros anos, quando você percebe
que a latitude é um fator que vai influenciar a ocupação humana, você está desenvolvendo o seu olhar geográfico, ou seja, você está percebendo cada vez mais, né, e com um nível de sofisticação cada vez maior, que essa dimensão geográfica, a dimensão da associação entre o clima e a ocupação, elas se relacionam. Então, em lugares que são mais próximos da linha do Equador, ou nas baixas latitudes, como nós dizemos, mais tecnicamente, esse termo mais técnico, geralmente são lugares onde você tem aglomerados urbanos, grandes lugares preenchidos, a não ser que, claro, tenha desertos, entre outras coisas, que deixam mais hostis a existência da vida ali. Beleza, pessoal? E só para lembrar, para os mais esquecidos, as zonas climáticas da Terra, dá para perceber bem que aquela zona polar ou glacial ártica, aqui na parte do norte, deixa mais difícil a existência da vida devido às baixas temperaturas, né? Na zona temperada, quanto mais próximo da zona tropical, geralmente mais calor fica. E na zona tropical, você conhece muito bem, até porque você reside nessa zona tropical. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Perceberam a importância de entender a relação entre natureza e sociedade naquela primeira aproximação que nós fizemos para entender a geografia? Então, quando você desenvolve esse olhar geográfico, esse pensamento geográfico, você permite ou se permite entender melhor um pouco o que é essa geografia. Então, a articulação entre clima e densidade demográfica, como está colocado ali no quadro, permite você entender como é essa articulação e como isso se materializa no espaço geográfico, beleza? Contudo, isso ainda é um pensamento muito inicial e que merece mais aprofundamento. Então eu vou para a provocação e a segunda aproximação, tá? E quando a sociedade desenvolve técnicas que aceleram a produção do espaço e transcendem as barreiras naturais que antes limitavam a expansão humana? Como assim? Olha só esse navio chinês criador de ilhas que pode mudar o mapa do sudeste da Ásia. Isso é uma notícia da BBC Brasil, né? E que mostra como a técnica avança tanto, a tecnologia avança tanto, que hoje em dia você pode ter um navio que vai ser um criador de espaços. Beleza, pessoal? Então, a questão do oceano, a questão dos mares, já não é um limitador para você ocupar algum lugar, já que você pode construir um navio que escava qualquer coisa, como diz aqui a notícia, desde areia e terra até coral. Ou seja, esse navio corta o material do fundo do oceano, suga, transporta por 15 quilômetros de distância para acumular em outro lugar e formar ilhas, pessoal. E o que isso muda na dinâmica do mundo? Por exemplo, a China, obviamente, ela está sendo acusada de criar essas ilhas artificiais para reforçar a reivindicação das águas, ou seja, é um projeto de poder, beleza? E outros países que estão próximos ali, como Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan, se sentem prejudicados. Fora isso, também outros países como Estados Unidos também já veem essas manobras como um processo geopolítico ali importante. Então, quando a técnica avança a tal ponto, tá? Quando a técnica avança a tal ponto que permite os seres humanos manipular a natureza de acordo com as suas necessidades, isso significa dizer que agora a geografia ela se tornou cada vez mais complexa. E vocês estão acompanhando todo esse processo de complexidade, principalmente porque isso impacta direto no seu cotidiano, pessoal. Beleza? Então vamos lá. Técnica e espaço. Antes das evoluções técnicas e tecnológicas, você poderia imaginar que a sociedade atual poderia criar espaços do jeito abordado na reportagem anterior? Difícil, né? Difícil quando você não tem uma técnica que permita que aquilo aconteça, você fica meio sem poder imaginar, né? Parece um sonho muito distante, beleza? Mas na verdade, isso é possível hoje com um avanço técnico, beleza? Além disso, se a natureza não é mais um limitador, tá? Se ela não é mais um limitador para ocupar,
tá ok? A relação entre sociedade e natureza, ela vai se desequilibrar. E aí tem a terceira dimensão, há um agravamento das questões ambientais e uma mudança nas relações sociais. Beleza, pessoal? Tudo isso faz com que a geografia fique cada vez mais encantadora também. Até porque você precisa agora desenvolver o seu olhar geográfico cada vez mais apurado para entender um pouco melhor as relações do mundo que você vive. Beleza? Então precisamos entender aí. As revoluções industriais, pessoal, são um marco, e você já viu isso no 9º ano, viu no 7º no Brasil também, viu no 8º em relação aos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, e viu no 6º ano também, inicialmente ali com o processo de industrialização, um impacto no cotidiano da sociedade. E trouxeram também as discussões sobre as questões ambientais, com a queima de combustíveis fósseis, principalmente, a questão da poluição dos recursos hídricos, entre outras dimensões que estão presentes no nosso dia a dia, principalmente nas cidades urbanas, pessoal. É inegável que a expansão do consumo, a diminuição de distâncias, beleza? O modo de comunicação, como ocorre hoje, a melhoria na infraestrutura e no cotidiano, são dinâmicas importantes e que estão diretamente associadas às revoluções tecnológicas. Então o espaço, ele também acompanhará, tá, essas mudanças, porque a partir do momento que você permite que novas transformações sejam feitas, beleza? Significa dizer que agora você pode transformar o espaço das mais diversas formas. E quem vive nesse espaço? Também somos nós, beleza? Então nós precisamos entender como essas transformações são feitas para entender como estão transformando o nosso espaço, como estão produzindo o nosso espaço. E isso é um entendimento do que é a geografia. Uma ciência onde tem uma complexidade, onde tem mudança, onde tem materialidade também, beleza? Então, o que é essa geografia, pessoal? Tá? E a gente parte desse princípio agora que já conseguimos informações e ferramentas muito mais apuradas, né, nesse papo inicial que nós estamos desenvolvendo, e agora a gente consegue entender um pouco melhor o que é essa geografia e o que foi essa geografia para você até agora e o que será nos próximos anos do ensino médio, beleza? É a ciência que vai estudar a relação entre a sociedade e a natureza, beleza? Mas também não termina só aí, porque senão seria também muito fácil, né? A relação acima, essa relação entre sociedade e natureza, ela vai sofrer uma transformação a partir do momento em que a sociedade desenvolve técnicas, principalmente lá nas revoluções industriais, mais avançadas e que passam a transformar esse espaço que era natural, predominante, para atender às necessidades humanas. Ou seja, você transforma para atender necessidades que podem ser, sim, muito justas ou não, podem ser necessidades super injustas. E para isso, você precisa desenvolver o seu olhar geográfico para entender um pouco melhor essas injustiças ou justiças em relação à produção desse espaço, beleza? Então, novas dinâmicas surgem e tornam o objeto da geografia, que é o espaço, tá, um objeto muito mais robusto e complexo, né? E também você percebe que o espaço precisa ser observado a partir de diferentes processos, e olha essas palavras em negrito aí, interesses e fenômenos que vão impactar diretamente na sua produção / transformação, pessoal. Então esse espaço ele é impactado diretamente por processos, interesses e fenômenos. E aí, como isso pode ser visualizado aí nos próximos anos? Beleza, ó. Processo de urbanização e expansão das cidades não é uma transformação do espaço? Está aí na imagem. Olha só como é que é a urbanização na França, né? Todo recortadinho, planejado. Então você vai entender todo esse processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, em desenvolvimento, ou países centrais e periféricos. Vocês vão entender essas diferenças ao decorrer dos conteúdos. Vocês vão entender a expansão das cidades, como isso aconteceu, vão entender sobre aglomerados urbanos. Tudo isso será trabalhado na geografia. Beleza, pessoal? E desigualdade também, questão de desigualdade nas cidades, entre outras dimensões.
Vamos entender também o processo de industrialização e toda a questão de migração, ou seja, o êxodo rural que isso ocasionou com a indústria nas cidades, toda a questão de migrar pessoas, todas essas dinâmicas populacionais, estrutura da população, questões relacionadas à crise dos refugiados, questões relacionadas à migração ilegal, legal, ou migrações internas, o que seja. Ou seja, todo esse processo nós vamos entender a partir disso, até porque também transforma o nosso espaço. Só que não só as questões antrópicas ou as questões relacionadas às pessoas, aos indivíduos, transformam esse espaço. Também os processos geomorfológicos e a geologia, com os agentes internos e externos que modelam o relevo, vão transformar. Então, um vulcão transforma, um furacão transforma, um terremoto transforma, mesmo que seja pontualmente ali para destruição, né? Ele vai interferir na produção desse espaço e ele vai, às vezes, causar processos ali destrutivos que vão precisar de recuperação desses espaços. Então, as questões naturais elas vão estar presentes, mesmo que aconteçam independentemente da vontade dos seres humanos, pessoal. E também vamos entender as mudanças climáticas, tudo que está acontecendo com o planeta, todo o processo destrutivo que está acontecendo, tudo isso a geografia trabalha. A partir do momento que você entende a geografia, você também entende os temas que nós trabalhamos na geografia. Beleza, pessoal? Então, o que a geografia do ensino médio lhe permitirá entender, ou lhe permite entender, tá? As relações sociais e a interação com o planeta em que vivemos é uma coisa que você vai aprofundar ao longo do conteúdo, tá? Os processos que transformam a sociedade, ok? Questões e fenômenos que impactam no seu cotidiano, então quando tem uma enchente, impacta no seu cotidiano. Essa enchente ela envolve vários outros aspectos e você entenderá ao decorrer dos próximos anos. A geografia, ela também é interdisciplinar, ou seja, entender a geografia permite que você entenda outras matérias que são ali e que conversam com a geografia. Os diferentes interesses para produzir esse espaço também é interessante entender na geografia. Questões sociais e ambientais, bem como ser um cidadão mais consciente, a geografia lhe permite isso, esse entendimento mais holístico do mundo, com questões sociais e ambientais aí latentes e que você precisa saber para se tornar um cidadão cada vez mais consciente, e como alcançar uma maior justiça social e tomar conhecimento das questões ambientais e ter uma posição perante a isso, porque é importante no mundo que está chegando para vocês. Beleza, pessoal? E para gente também, né? Até porque eu faço parte desse mundo. Tudo bem? Então, agora spoiler, pessoal. É o momento do spoiler, cuidado, tá? Quem não gosta de spoiler, não, continua aí, beleza? O que te espera nesse primeiro ano, pessoal? Então, eu vou contar um pouquinho do que esse primeiro ano ele vai te proporcionar, beleza? Ou seja, eu dividi em duas partes porque, na verdade, tem uma primeira parte onde você tem essa perspectiva mais com questões da natureza, questões de geologia, processos geomorfológicos ali, e tem uma segunda parte que já interage com a industrialização e transformação do espaço, impactos ambientais dessa industrialização. Então eu dividi em duas partes. Na primeira parte, você vai perceber que a primeira coisa que vai te chamar a atenção é a cartografia, porque é necessário que você se localize nesse espaço. Então aquele conteúdo do sexto ano que foi trabalhado com vocês será aprofundado agora logo no primeiro ano. Também vamos entender um pouco mais sobre a geologia da Terra, ou seja, também conteúdos trabalhados anteriormente, mas que serão dados de forma mais aprofundada e te incluindo dentro desse processo para você perceber como que algumas dinâmicas interferem e dialogam com o seu dia a dia. Por exemplo, eu acredito que todo mundo já usou um GPS aí. O GPS faz parte ali diretamente da cartografia. Então, você verá como é um funcionamento desse GPS, ou do Waze, ou de qualquer questão relacionada à localização. Beleza? Geomorfologia, agentes internos e externos, ora,
Toda a dimensão do tectonismo, vamos entender que são questões internas da Terra, ou questões externas relacionando a vento, chuva, ou relacionando a questão das ondas, das marés, e tudo isso nós vamos entender em fatores externos. Clima, que será super importante esse diálogo, desmatamento, desertificação, questões relacionadas à hidrosfera, mudanças climáticas, tudo isso será trabalhado com vocês logo nesses primeiros capítulos do primeiro ano. Então você terá ali ferramentas interessantes para permitir um entendimento maior na segunda parte, quando entra nas questões das revoluções industriais, de um mundo mais globalizado, desse processo de urbanização e como isso vai impactar diretamente nas questões ambientais. Beleza, pessoal? E aí você faz uma grande articulação aí. Você vai entender por que as principais cidades se localizam em áreas que são mais úmidas ou que são próximas a grandes cursos de rios ou que são próximas do litoral. Tá? Você vai entender todo um processo de relação com a industrialização, queima de combustíveis fósseis, o uso da cidade e toda a dimensão ambiental. Tá? Então tudo isso vai ser encaixado aí nesse primeiro ano, nessa primeira parte, e que será super importante para o seu ensino médio. Beleza, pessoal? Então, eu posso falar sobre questões relacionadas ao K-pop. Sei que todo mundo gosta, né, ou já gostou na vida, pelo menos na vida de vocês, né? E aí, o que é esse K-pop, pessoal? Parece uma bobeira quando traz isso, mas não é. Sabe por quê? Esse K-pop, ou essa cultura coreana, da Coreia do Sul ali, ela traz uma discussão diretamente com a dimensão geopolítica. Não sei se é do conhecimento de vocês, tá? Porque, na verdade, ele contou com o apoio do governo coreano para desenvolvimento dessa dinâmica. Ou seja, a cultura pop, a indústria do conhecimento na Coreia do Sul, foi incentivada a partir da década de 90. Os frutos hoje, desde 2010 até você tem essa dimensão. E agora está muito forte, né? Porque cada vez mais as pessoas estão consumindo esse tipo de cultura. O Twitter pela manhã só tem nos trend topics a relação do K-pop ali, artistas que eu venho a conhecer agora, né? E isso nunca seria possível se você não tivesse uma difusão hoje sem precedente da informação, da internet, dos fluxos. Então hoje você consegue receber isso a partir de serviços de streaming, YouTube, entre outras dinâmicas. Aí você fala assim, tá, mas para que o governo coreano investiu diretamente nessa dimensão da indústria do entretenimento a partir do K-pop? Ora, isso gera muito dinheiro, pessoal. Isso gera muito dinheiro com o quê? Com turismo, tá? Pessoas querem conhecer a Coreia do Sul agora devido a essa dinâmica do K-pop. Gera dinheiro também em relação a produtos que são relacionados com o K-pop, beleza? Gera visualização, gera conhecimento da cultura coreana, ou seja, é uma forma também de dominação ou imposição cultural, que você há 10 anos atrás nem sabia que existia e hoje, de repente, já é super conhecedor do tema, beleza? Como o professor aqui. Olha só o número de brasileiros que visitam a Coreia nessa fonte do UOL aí. Você teve desde 2001 ali 4.734, né? Esse número praticamente quadruplicou, chegou a 19.745, ou seja, conforme essa cultura foi avançando e as pessoas foram consumindo cada vez mais esse tipo de produto, você também aumenta o interesse do país, que na verdade é o disseminador dessa cultura do K-pop, beleza? Dessa cultura da música, dessa cultura do entretenimento. Então, cada vez mais você percebe que essa visita foi sendo incentivada, as pessoas foram tendo mais curiosidade a partir disso, e também shows dessas principais bandas são feitas aqui no Brasil, onde você tem larga adesão da população, principalmente mais jovem. Beleza, pessoal? Também vai entender questões relacionadas à globalização e os fluxos, ou seja, olha só esse aplicativo maravilhoso, que é o Fly Radar 24, você pode acessar aí do seu smartphone, tem aplicativo, ou do próprio computador. Por que eu trago esse aplicativo? Olha só, ou essa imagem, olha só o fluxo de voos em tempo real
que eu tirei ontem, do print, no caso ontem, dia 23, tá? Desse print da tela de quantos aviões você possui ali nos Estados Unidos. E não é à toa, já que os Estados Unidos possuem cidades que são importantes dentro do cenário mundial e até mesmo nacional, beleza? E olha o fluxo de aviões em todo o mundo, né? Olha como os Estados Unidos concentram, lembrando, claro, que estamos num período de pandemia, né? Então esses fluxos deveriam ser bem maiores antes desse período de pandemia, mas olha só como que a globalização permite que hoje você tenha aplicativos em tempo real, que permite você assistir esses fluxos, né? Esses diferentes fluxos, e além disso, você consegue perceber que agora você faz tudo isso de forma muito mais rápida, né? Esse deslocamento entre diferentes lugares aí do mundo. Beleza? Isso você vai entender também com a geografia no ensino médio. Você vai entender processos como urbanização também. Há diferenças no mundo desenvolvido e em desenvolvimento. Por exemplo, eu pego uma tira aí, uma reportagem, um topo de reportagem aí, onde fala que a América Latina é a mais urbanizada do mundo, mas não é planejada. E isso você verá o porquê. Você verá que a urbanização da América Latina em si, ela foi feita de maneira muito próxima ali com o processo de industrialização. E todo esse processo de industrialização vai gerar problemas por ser muito atrasado. As pessoas vão em direção às principais cidades, né, procurando empregos e melhoria de qualidade de vida, mas ao mesmo tempo essas cidades não estão prontas e planejadas para receberem essas pessoas. E os problemas você enfrenta no seu cotidiano. Por exemplo, questões relacionadas à violência, a engarrafamentos, a insegurança mesmo que isso gera, ou a falta de planejamento, saneamento básico, enchentes, tudo isso é visto no seu cotidiano, beleza? Vamos entender questões sobre o aquecimento global, o aumento do nível do mar, que ameaça mais ou menos 300 milhões de pessoas que se localizam em áreas costeiras até 2050. Olha que dinâmica louca de se pensar, né? A partir do momento que o efeito estufa ele se intensifica, a temperatura média da Terra ela começa a ter ali alterações. E quando você tem alterações climáticas, você gera também algumas dimensões relacionadas ao derretimento do gelo, à expansão das águas dos oceanos e também toda uma dinâmica que afeta boa parte da população, que eu falei que lá atrás procura onde? As áreas costeiras para se localizarem as suas principais cidades. Então, até 2050, há uma previsão que 300 milhões de pessoas podem ficar ameaçadas com o aumento do nível do mar, relacionando aí o aquecimento global. Então, isso você também vai entender no seu ensino médio, ainda no primeiro ano. Solos e degradação. Quanto mais você utiliza o solo, quanto mais técnicas você utiliza ali, e quanto menor for a recuperação desse solo, maior será a sua degradação, pessoal. E aí você tem problemas relacionados à desertificação, beleza? E ao processo de arenização. E aí você vai falar, tá, professor, por que isso é importante? Ora, todo mundo precisa se alimentar. Se isso interferir diretamente à agricultura, isso será um problema aí ao decorrer dos próximos anos. Beleza, pessoal? E além disso, outro spoiler, o que te espera no segundo ano? O primeiro ano termina com um processo de urbanização. Se você vai perceber isso no seu livro. E o processo de urbanização, ele vai dialogar diretamente com o espaço rural. Por quê? Primeiro, tem a dimensão do êxodo rural que você já aprendeu. Essa transferência de pessoas do campo para a cidade em busca de emprego, principalmente, melhoria na qualidade de vida, ou são empurradas para a cidade de maneira forçosa, beleza? E aí você tem esse processo de urbanização acontecendo junto com esse de industrialização. Ao mesmo tempo, o campo, ele recebe o quê? As máquinas da cidade, começa a atender às necessidades de uma população crescente na cidade. Então, geralmente, quando você trabalha a urbanização ou o espaço urbano em si, depois, logo em sequência, você trabalha esses espaços rurais. Então, agricultura, pecuária, trabalho no campo, agronegócio, questões fundiárias, desigualdade no mundo, regionalização também será importante, comércio global, rede de transporte, comunicação, população, dinâmicas no mundo globalizado
e geopolítica, tudo isso você verá no segundo ano. Então você verá a distribuição da população, a estrutura dessa população, os processos migratórios, você verá todos os impactos da dinâmica da globalização no mundo e no comércio, tá? E toda a dimensão das redes de transporte e comunicação. Você verá assuntos relacionados à desigualdade, a questão fundiária no campo, a questão da terra, a agricultura, tudo isso você verá no segundo ano. Então, por exemplo, conflitos atuais hoje no mundo, você vai perceber, seja esses conflitos urbanos em relação à crise de violência, seja relacionados a conflitos bélicos mesmo, de guerras ou conflitos de guerras civis ou outras dimensões. Se você pegar esse mapa, pouquíssimos lugares do mundo não sofrem com alguma dimensão da violência, né, dos conflitos diretamente. Então, isso é uma dimensão que preocupa. Beleza, pessoal? E tudo isso será trabalhado com vocês ao decorrer do seu ensino médio. Também tem a desigualdade no espaço social e o espaço urbano, pessoal. Olha essa pirâmide de riqueza global. Se você pegar 0,7% da população mundial, tem 45% da riqueza, beleza, do mundo. E aí você vai dentro dessa dinâmica estratificada aí você bota 39,4 recebem de 100 mil a 1 milhão, pouco, né? Bem pouco essa dinâmica. Aí você pega 12% aí, entre 10 mil e 100 mil dólares, beleza? E aí você pega menos de 10 mil dólares aí, você tem 3% da população. Ou seja, o que isso significa dizer, pessoal? Isso é materializado no espaço. Se a pessoa não tem acesso à renda, fica claro que geralmente os lugares onde essa população irá habitar terá problemas em relação às questões urbanas, saneamento básico, desigualdade social. Olha a diferença que essa imagem é fortíssima, né? Ali em Paraisópolis, um condomínio de luxo ao lado ali de um processo onde você tem a favela bem colada ali. Tudo que separa é um muro e também a questão do dinheiro, né? Claramente aí. Então essa desigualdade, essa é uma marca da desigualdade. E por que entender a desigualdade é importante para a geografia? Todo esse processo de desigualdade vai impactar no espaço urbano, pessoal. Então você vai ver materialmente isso no seu cotidiano. Quanto mais desigual for um país, geralmente a urbanização dele é mais precária também. E nos espaços onde você tem uma concentração financeira grande de dinheiro, você geralmente verá maior infraestrutura. O que era para ser o contrário, na verdade não é, né? E aí você tem todo um problema que isso se relaciona com a geografia, beleza? Tem também, olha só, o mundo registra recorde de 80 milhões de deslocados internos e refugiados. Isso será um assunto cada vez mais tratado na geografia, porque casa com a crise dos refugiados ou dos deslocamentos que estão acontecendo em todo o mundo. E isso é uma questão, porque o refugiado ou o deslocado interno ou qualquer dimensão que relacione migração e movimento dos seres humanos no espaço, significa dizer que quando você migra, algum problema ou alguma questão está acontecendo, seja um conflito, seja uma dimensão do clima, que são esses refugiados do clima que você também verá aprofundadamente ao longo da sua estadia no ensino médio, desculpa, e também toda a dimensão relacionando a questão da qualidade de vida, da busca de outros lugares. Então você tem sempre fatores que vão motivar essa migração. E vai trabalhar também o setor da agropecuária, ó, toda essa dimensão, até porque é muito importante para o Brasil. Se você olhar na reportagem aí, em 2019 foi um crescimento de 1,3%. Isso significa o quê? Mais ou menos 322 bilhões ali, como está ali embaixo, pessoal. E o terceiro ano, e já finalizando, não tem nada? Não, pessoal, o terceiro ano é um material revisional, onde vai trabalhar todo um aprofundamento dos conteúdos ligados ao primeiro e ao segundo ano do ensino médio. Beleza? São diversos livros e também materiais suplementares para aumentar a quantidade de informação, trabalhar habilidades, com o objetivo de quê, pessoal? Aí com o objetivo direto de fazer você conseguir, né, ou conseguir a sua aprovação
no vestibular ou em concursos diversos aí. Na imagem você tem a UERJ, a UFRJ, entre outras universidades que você vai poder prestar concurso ou para qualquer concurso que seja ali militar ou que quer que seja o seu objetivo no futuro. Beleza? Sendo assim, pessoal, vamos terminando o nosso papo, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é a geografia, para depois entender o que a geografia trabalha. Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que você entende o que é uma determinada ciência, você já sabe o que esperar mais ou menos daquele conteúdo que você terá ao longo dos anos. Então, construímos uma definição sobre o que é geografia, entendemos essa articulação entre geografia e questões que impactam o nosso cotidiano. Desenvolvemos um pouco esse olhar geográfico para cada vez que a gente observe alguma coisa no espaço, tá? Por exemplo, um trem que liga determinado lugar a outro lugar, ou uma linha de ônibus que só tem para determinado lugar, ou alguma questão de enchente, ou alguma questão de mau planejamento ali, um planejamento ruim do espaço. Agora nós desenvolvemos o nosso olhar geográfico e vamos cada vez mais desenvolvendo esse olhar para perceber todas as questões que estão ao nosso redor. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir até o final. Um grande beijo e abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.